As forças de segurança dos estados e do Distrito Federal receberam em 2024 cerca de 2,5 bilhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública. Desse total, 1,124 bilhão foi repassado aos estados e ao Distrito Federal por transferência obrigatória, fundo a fundo. A operação foi adiantada em 3 meses, em comparação a 2023, com o objetivo de facilitar a implementação das políticas de segurança pública com a execução dos recursos do FNSP ainda neste exercício. A outra parte, 1,428 bilhão, financiou toda a atividade da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, e projetos específicos, como é o caso da Casa da Mulher Brasileira, do Programa Brasil Mais e do Centro Comunitário pela Vida, além de subsidiar atividades de secretarias do Ministério da Justiça. Esses recursos também são empregados em prol dos entes federados para o custeio de capacitações, operações emergenciais, doações, construções e modernização do aparelhamento das forças de segurança. Por exemplo, em 2024, o FNSP doou R$ 349.997,64 em veículos e equipamentos para todos os entes federados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O Ministério da Saúde começou a distribuir 7,8 milhões de unidades do medicamento Rifampicina 4 em 1 para todos os estados brasileiros. O medicamento, considerado de primeira linha no tratamento da doença, é essencial para garantir a recuperação dos pacientes e o controle dessa grave condição de saúde pública. O medicamento também é utilizado para o tratamento e profilaxia de doenças como hanseníase, meningite, brucelose e hidradenite. A remessa da combinação de medicamentos vai atender a demanda nacional até o primeiro trimestre de 2025, garantindo o abastecimento da rede de saúde e a continuidade dos tratamentos em todo o Brasil. Essa medida reafirma o compromisso do Sistema Único de Saúde, o SUS, em oferecer um atendimento universal e gratuito, garantindo que ninguém fique sem o suporte necessário para tratamento da tuberculose. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Mais uma ponte está sendo entregue no Rio Grande do Sul. A nova ponte sobre o Rio das Antas, que liga os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, foi entregue no último sábado, dia 28. As prefeituras uniram forças pelo restabelecimento da ponte e o governo federal garantiu recursos para a obra por meio da Defesa Civil Nacional, com um aporte de 4,58 milhões de reais. Durante as chuvas de maio deste ano, a ponte ficou submersa pelo rio Caí. Com o tráfego impedido, o acesso a Cotiporã passou a ser feito por Veranópolis, aumentando em quase 30 quilômetros o percurso, passando pelas rodovias BR-470 e RS-359. A ponte é a principal via de escoamento da produção industrial de Cotiporã e da região. A ponte foi custeada em boa parte com recursos do governo federal, com repasses do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Entre janeiro e novembro de 2024, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou, por meio de operações indiretas, mais de 80 bilhões em crédito para micro, pequenas e médias empresas, o que corresponde a um aumento de 46% em relação ao mesmo período de 2023. Segundo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, a parceria com agentes financeiros possibilita que o banco alcance mais de 90% dos municípios brasileiros, ampliando assim o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas, um setor crucial para a economia, a geração de empregos e a redução das desigualdades regionais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. Cerca de 27% dos brasileiros que vão viajar neste verão escolheram o modal aéreo como meio de transporte. A preferência por viajar de avião teve um aumento de 4 pontos percentuais na comparação com o ano passado.
são mais de 16 milhões de turistas que já começaram a embarcar rumo a diversos destinos nacionais. As informações são da pesquisa Tendências de Turismo, Verão 2025, Comportamento da População Brasileira, feita pelo Ministério do Turismo e pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados. Mesmo com o crescimento do interesse pela viagem aérea, o carro próprio continua sendo a opção mais utilizada por quem vai viajar na época mais quente do ano. 40% dos entrevistados optaram por esse meio de transporte. Na sequência, aparecem os ônibus, com 28%, e os carros de aluguel, com 10%. Entre os que pretendem viajar de avião, 55% ainda não tinham comprado passagens até o fim de outubro. 21% adquiriram os bilhetes entre julho e outubro e 17% adquiriram no primeiro semestre do ano. Segundo o Ministério do Turismo, o aumento na busca por viagens de avião está relacionado, entre outros fatores, à ampliação da malha aérea no país. Para 57% dos entrevistados, a malha aérea no Brasil é suficiente. A qualidade dos aeroportos também foi bem avaliada no levantamento. 66% dos passageiros frequentes destacam o conforto e os serviços como os principais diferenciais dos terminais. Para a pesquisa, realizada entre 14 e 28 de outubro, foram entrevistadas 5.542 pessoas com idade a partir de 16 anos em todas as unidades da federação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta segunda-feira, 30 de dezembro, nova parcela do programa Pede Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de novembro e dezembro. O incentivo será acreditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa fazendo compras e pagamentos. O programa Pede Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pede Meia, acesse www.caixa.gov.br. Previsão do tempo para esta terça-feira, dia 31 de dezembro. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta terça-feira muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 26 e máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 35% a 80%. Palestina de Goiás, em Goiás, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Temperatura mínima é de 22, máxima de 28 graus, umidade relativa do ar é de 80% a 100%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura marca a mínima de 24, máxima de 33 graus, umidade do ar vai de 60% a 95%. E Matões, no Maranhão, celebra aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Temperatura oscila de 24 a 32 graus, umidade do ar é de 55% a 90%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 24, máxima de 33 graus, umidade do ar é de 70% a 97%. Barcarena, no Pará, comemora aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima de 25, máxima de 34 graus, umidade do ar é de 50% a 100%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e nublado pela manhã, nublado com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 28 graus, umidade do ar
vai de 50% a 90%. Nova Europa, em São Paulo, festeja aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Temperatura mínima é de 20 e máxima de 30 graus, umidade do ar é de 50% a 100%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Temperatura mínima é de 19, máxima de 31 graus, com umidade que varia entre 40% a 100%. Pinhalzinho, em Santa Catarina, comemora aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Temperatura mínima de 22, máxima de 31 graus, umidade do ar gira em torno de 40% a 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 31 de dezembro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Ministro, vamos começar falando do programa PED Meia, a poupança do ensino médio. Ela beneficia atualmente 3 milhões e 900 mil estudantes em todo o país. Em novembro, ela completou um ano de lançamento. Quais transformações essa política aí gerou para promover a permanência desses estudantes na escola? Primeiro foi uma decisão importante que o presidente Lula tomou, porque os números mostravam, e a gente precisa, eu sempre digo que nós brasileiros precisamos nos indignar com esse número, de que quase 480 mil jovens por ano no Brasil deixam a escola pública do ensino médio no nosso país. Então, imaginar quase 1 milhão de jovens abandonam ou deixam a escola. Então, isso é algo muito grave. E o grande motivo da razão desse abandono é uma questão financeira. É a idade laboral que o jovem sente a necessidade de trabalhar, para comprar um bem pessoal, e sair com a namorada, enfim. Ou a necessidade de ajudar a família. Então, há esse aspecto importante. Então, o PED Meia é um programa educacional, eu sempre gosto de frisar isso, que é um estímulo para que o jovem não precise abandonar a escola por questões financeiras. Então, a União, com a parceria com os estados, porque são os estados que administram, que gerenciam as redes do ensino médio, então eles verificam a matrícula, aí verificam a frequência e se são aprovados no final do ano. O programa foi lançado no final do ano, mas só foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro. Foi tão rápido, foi aprovado em dezembro. Em março, a gente já começou a pagar os alunos já no ano letivo desse ano, 2020. Então, nós só vamos ter um balanço de um ano de execução do programa só no próximo ano. Para a gente, a partir de fevereiro, nós vamos saber o quanto a gente conseguiu reduzir a infrequência do aluno, o quanto a gente conseguiu ampliar a aprovação do aluno. E uma coisa importante, que posso até que me adiantar, mas ainda não tenho um dado real: a quantidade de jovens que retornou para a escola depois do programa. Inclusive que agora no segundo semestre passou a atender também a educação de jovens e adultos também. Então, nós estamos já com quase 4 milhões, começamos com os beneficiários do Bolsa Família, ampliamos por Cade Uno, então, num total de quase 6 milhões e 800 mil jovens que a gente tem na escola pública, no ensino médio, a gente está já com quase 4 milhões de pessoas sendo beneficiadas, e eu tenho ouvido importantes depoimentos de jovens, ele recebe a conta dele, Mariana, abre a continha, pode fazer o Pix, acompanha o rendimento na poupança, porque ele recebe mensal e vai receber agora, passando de ano, R$1.000 numa poupança que ele só vai poder sacar ao final da conclusão do ensino médio. Então, o objetivo do programa juntamente com outras ações governamentais, garantir a redução da evasão escolar no nosso país. Tem um efeito pedagógico à parte aí, né, ministro, de lidar com o próprio dinheiro. Inclusive, a gente está fazendo uma parceria com a Caixa para que haja educação financeira nas escolas. Porque também um sonho de um jovem desse é ter um cartãozinho do banco, ter uma conta no banco, ele tem a conta aberta automaticamente, ele tem o cartão tanto físico como cartão digital, ele pode fazer pagamento. Então, assim, também tem toda uma questão de orientação financeira para o próprio jovem, para ele poder acompanhar o rendimento da sua poupança. Então, eu não tenho dúvida que tem sido um programa importante, e só a sensibilidade do presidente Lula para criar um programa dessa natureza. Agora, ministro,
Ministro, o programa, ele faz diferentes tipos de incentivo, né? Ele incentiva na matrícula, depois na frequência, ao fazer o Enem, né? Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco, é uma estratégia dividir esses incentivos, né, nessas diversas partes para manter o aluno na escola? Não tem nem dúvida. Inclusive, a frequência... E tem outra coisa, Mariana. Se ele não garantir a frequência de pelo menos 80%, é suspenso o repasse do recurso dele. Se no mês seguinte ele aí volta a receber. Tem então, que cumprir tem que ter a contrapartida. Né? Garantir a presença em sala de aula e passar de ano para receber. E o Enem foi importantíssimo. Por quê? Porque o Enem é a porta de entrada do nosso jovem para o ensino superior. Eu vou te dar um dado. Ano passado, os alunos regulares das escolas públicas que estavam aptos a fazer o Enem, que é o terceiro ano do ensino médio, apenas 54% dos alunos em 2023 fizeram a prova. Você sabe quantos? 58%. Você sabe quantos por cento agora esse ano de 2024? 94%. Nós quase que dobramos a quantidade e eu não tenho dúvida que foi por conta do estímulo do pé de meia, porque quem faz a prova do Enem recebe uma parcela a mais do pé de meia. E por que isso? Porque o Enem é gratuito e o Enem é a porta, repito, para que você queira ir para a Universidade Federal, fazer o SISU, fazer o ProUni, até ter um financiamento do FIES, você precisa fazer o Enem. Então é uma forma importante de dar esse estímulo para que o jovem possa sonhar em ir para a universidade. Agora, ministro, uma outra ação importante aí do MEC é o investimento em escolas de tempo integral. Quanto que essa política avançou esse ano e quais as projeções aí para os próximos? Só para dar até uma novidade aqui, que era para o presidente anunciar agora em dezembro, mas ele vai anunciar já em janeiro, é que nós vamos criar o pé de meia licenciatura. Esse jovem que já fez o Enem esse ano, porque ele tem uma grande dificuldade hoje de ter bons professores da licenciatura brasileira formados nas universidades. Então esse jovem, nós vamos estimular que o jovem que tem uma boa nota do Enem, se ele escolher as licenciaturas do ano que vem em janeiro, ele vai receber uma bolsa como um pé de meia licenciatura, desde o primeiro dia que ele entra na universidade até o último dia dele sair. Na mesma lógica, mensal e anual. Então também é um estímulo para que a gente possa ter bons professores com notas boas do Enem também na sala de aula em todo o país. O programa de tempo integral foi uma outra grande decisão do presidente, foi um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional ainda em 2023, onde a gente colocou uma meta de 1 milhão de ampliação de 1 milhão de novas matrículas na educação básica por ano no Brasil. Primeiro ano, que foi esse ano 2024, a gente alcançou. A gente pactuou mais de 1 milhão de matrículas, mas efetivamos em torno de 980 mil matrículas. Quase atingimos a meta, praticamente atingimos a meta. E um investimento de 4 bilhões de reais por parte do governo federal. Já pactuamos para o ano que vem. Já pactuamos algo em torno de 945 mil novas matrículas na educação básica para o ano 2025. Quem é que define essa matrícula? São as redes. É o prefeito, é o município, é o estado que diz, não, eu quero ampliar no 9º ano do ensino fundamental. E a gente antecipa recursos para o município, para que ele possa investir na melhoria do refeitório, para que ele possa investir na infraestrutura da escola, porque a partir do 2º ano ele é absorvido pelos recursos do Fundeb. Então, o estímulo que o governo federal está dando para que a gente possa ampliar esse tão importante programa que é a criança, o jovem passar o dia na escola, fazer as refeições, e além das disciplinas normais curriculares, fazer atividades esportivas, culturais, curso de informática, curso de línguas, são as redes que constroem o modelo pedagógico de cada escola. Ministro, a gente teve expansão também nos institutos federais. O senhor viajou bastante esse ano aí, inaugurando obras de institutos federais, novos campi, ampliação. A meta são 100, né? 100 novos campi de institutos federais, é isso? Quantas matrículas a gente deve ter? É isso, Mariana. E eu estou correndo com isso que o presidente... Porque antes do presidente, nós já tínhamos 140 campi de institutos federais no Brasil. Depois do presidente Lula... com a presidenta Dilma, nós temos hoje 784, com mais 100 vamos para 800, vamos para 784 com esses 100 novos institutos federais que o presidente lançou. E eu estou correndo que o presidente quer chegar a 1.000. Então, quanto mais rápido implementar, e esses 100 novos institutos, nós vamos alcançar 140 mil novas matrículas. E é exatamente naquela estratégia do ensino técnico profissionalizante para os nossos jovens brasileiros. O Instituto Federal é um centro de excelência, é uma escola hoje de grande reconhecimento, não só nacionalmente, mas internacionalmente, que é um modelo vencedor, vamos dizer assim, brasileiro,
que exporta para outros países o modelo dos institutos federais, e nós estamos muito empolgados para que a gente possa, o mais rápido possível, entregar esses novos. Nós estamos até comprando prédios já existentes para implementar, para não esperar a construção do início de um novo campus. Então, eu não tenho dúvida que será um grande passo importante, é mais um outro grande passo importante do governo do presidente Lula. Para todos os estados, ministro? Todos os estados hoje estão recebendo novos institutos federais, de acordo com o seu tamanho. Tem estados que estão recebendo 8 institutos, por exemplo, São Paulo está recebendo 12 novos campos, né? Então, os estados recebem menores, recebem 2, 3, mas todos os estados estão sendo contemplados com esses 100 novos institutos. Ministro, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, mas a gente não pode deixar de perguntar sobre o compromisso Criança Alfabetizada, porque sem alfabetização a gente não chega em nenhum desses outros programas, né? Então, eu queria que o senhor falasse do valor que está sendo investido, né, nos estados. Se me corrija se eu estiver errado, é R$1 bilhão, é isso? Isso. Em pouco mais de um ano, como é que estão as metas aí? Mariana, esse foi o primeiro programa que nós procuramos implementar, porque quando uma criança não aprende a ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental, eu comprometo todo o ciclo escolar dela. É por isso que eu tenho uma evasão tão grande no ensino médio. Então, eu preciso estancar ali no início, né? Todos os estudos e evidências já mostram isso. Ela não aprende na idade certa, ela se reprova, vai repetir e acaba abandonando a escola. Então, quando a pandemia agravou muito a alfabetização. Então, quando nós assumimos o governo, 63% das crianças não sabiam ler e escrever na idade certa. Então, nós construímos uma grande política com os municípios e estados, os comitês estaduais. Hoje nós temos mais de 7.500 alfabetizadores, numa rede de alfabetizadores em todo o Brasil. Estamos financiando material didático, formação de professores, cantinho de leitura nas escolas, todo um modelo pedagógico. Conseguimos já no primeiro ano dar um salto importante, voltar a patamares pré-pandemia e traçamos uma meta, porque toda política pública, Mariana, tem que ter uma meta. Então, a nossa meta é que nenhum município, pela primeira vez fizemos uma avaliação censitária por aluno, por escola, para a gente ter uma ideia da realidade de cada município e ter uma meta pactuada por todos os governadores. Até 2030 não temos nenhum estado com menos de 80% das crianças alfabetizadas na idade certa. É porque hoje a gente tem uma disparidade muito grande. Tem estado com quase 90%, como o caso do meu estado do Ceará, que foi um modelo importante que nós implementamos ao longo dos anos, mas tem estados com 23% de alfabetização de crianças na idade certa. Então, a gente quer fazer com que todo o país garanta a alfabetização de crianças na idade certa, e o presidente Lula agora, era para ter premiado agora no final desse ano, mas por conta do problema de saúde dele, é o reconhecimento de um selo do esforço que os municípios, é o selo ouro, prata e bronze, do esforço do reconhecimento pelo trabalho que esses municípios, que essas redes, que esses governadores, que os prefeitos, que os diretores de escola, que os secretários estão fazendo para avançar nessa política que eu considero uma das mais importantes legados, um dos mais importantes legados que a gente possa deixar para a nossa sociedade. Bom, nós conversamos com Camilo Santana, que é o ministro da Educação. Ministro, obrigado pela participação e pelas informações aqui na retrospectiva da Voz do Brasil. Obrigado, Nazi. Obrigado, Mariana. Foi um prazer. Segundo os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mais de 90 mil jovens foram contratados como aprendizes nas empresas de janeiro até outubro deste ano, um aumento de mais de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, mais de 647 mil jovens estão no mercado de trabalho como aprendizes. Esse número é o maior registrado nos últimos 24 anos, desde a implementação da Lei do Aprendiz, que determinou que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens que tenham entre 14 e 24 anos como aprendizes. Para isso, a carteira precisa ser assinada, os direitos trabalhistas respeitados e eles devem ter acesso a cursos de qualificação. Quem está na escola não pode ter os estudos prejudicados. Júlio César Silva é gerente regional do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Ele explica que a contratação desses aprendizes é vantajosa para os jovens, que têm a oportunidade de entender melhor o dia a dia do trabalho e aprender uma nova profissão. E para as empresas, que conhecem novos talentos. Início de vida, né, e também início de vida profissional, você proporciona a ele oportunidades, você dá a possibilidade de ele se desenvolver. Do outro ponto de vista da empresa,
você descobre novos talentos, você forma futura mão de obra, você tem capacidade de oxigenação da equipe. Os números também mostraram que dos 91 mil jovens contratados neste ano, 84% estão cursando o ensino médio. O setor que mais abriu espaço para esses jovens foi a indústria, com 36 mil vagas. E mais da metade dos contratados são mulheres. Gleice da Silva começou a trabalhar em julho em uma empresa de vigilância em Águas Lindas, em Goiás. Ela conta que a experiência a ajudou a ter mais clareza sobre o futuro. Possivelmente vai ser isso que eu vou querer fazer futuramente, tipo, algum curso de segurança pública ou privada. O secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavini, destaca que a política tem apresentado casos positivos de jovens no mercado de trabalho. Quando você conversa em qualquer grande empresa, você vai ver que lá teve alguém que foi aprendiz, que está no cargo de comando, que foi aprendiz. E quando você conversa com os aprendizes, você percebe que a relação do aprendiz com o mundo do trabalho é diferente daquele que não teve a oportunidade de ter o acompanhamento no começo da sua vida profissional. Em 2023, a lei da aprendizagem foi aprimorada. Agora, a prioridade é a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade, como os resgatados do trabalho infantil, adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas ou com deficiência. Reportagem, Márcia Fernandes. Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever de reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu. Está no ar o Jornal do Senado. Olá, eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Mudanças no pacote fiscal e na lei de diretrizes atrasaram a votação do projeto de lei orçamentária de 2025. Plínio Valério critica a privatização do Hospital Pronto Socorro 28 de agosto em Manaus. E árbitros de futebol e auxiliares poderão ter direito a salário, férias e 13º. Boa noite. A votação do projeto de lei orçamentária de 2025 ficou para o ano que vem após o recesso parlamentar. Mudanças no pacote fiscal e na lei de diretrizes orçamentárias inviabilizaram a análise de uma proposta com cálculos e projeções precisas. A reportagem é de Bruno Lourenço. O relator do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2025, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, informou que as mudanças de última hora nas regras fiscais, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na política do salário mínimo e do BPC inviabilizaram a apresentação, antes do recesso de fim de ano, de um texto consolidado para a proposta. Por isso, as votações na Comissão Mista de Orçamento e no Congresso Nacional ficaram para o ano que vem. Ao citar a possibilidade de vetos da Presidência da República às últimas medidas aprovadas por deputados e senadores, Ângelo Coronel ponderou que apresentar um relatório agora abriria o risco de produzir uma peça orçamentária desconectada da realidade. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, que deixa o comando das duas casas a partir de fevereiro, admitiu que seria muito difícil para o relator entregar cálculos e projeções precisas em tão pouco tempo. Isso se justifica pelo fato de que agora há pouco nós concluímos as votações do pacote de corte de gastos, cujos efeitos são gerados para a lei orçamentária, então é natural que o relator e os membros da comissão tenham esse tempo. Sem a aprovação do orçamento, o governo só pode executar as despesas constantes do projeto de lei orçamentária que a LDO autorizar. A Lei Maria da Penha completou em 2024 18 anos de existência como marco no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Apesar disso, o número de denúncias registradas aumentou nos últimos anos. Segundo o Ligue 180, houve crescimento de cerca de 30% em relação ao ano anterior.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que nos últimos 2 anos presidiu a Comissão de Direitos Humanos, defende que os homens se engajem na luta contra a violência que atinge as mulheres. Por isso que os números, os dados mostram que nós temos que discutir, conversar, dialogar, principalmente com as mulheres. Mas os homens têm a obrigação de trabalhar contra a violência às mulheres. Este mês, o Instituto Data Senado completou 20 anos de existência. Suas pesquisas sobre política, cidadania, segurança e democracia orientam os parlamentares e também o executivo no aperfeiçoamento das políticas públicas. E este aniversário está sendo comemorado com um motivo a mais. O Data Senado conquistou o primeiro lugar no prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo pelo painel sobre violência contra a mulher. Repórter Marina Dantas. Criado em 2004, o Instituto Data Senado completa 2 décadas de pesquisas, enquetes e análises que revelam a opinião da população sobre os mais diversos temas discutidos no parlamento. Os resultados servem de base para decisões parlamentares e o aperfeiçoamento de políticas públicas no executivo, além de serem objeto de pesquisas acadêmicas, como aponta o coordenador do Data Senado, Marcos Rubem de Oliveira. Isso reflete numa divulgação bem grande do Data Senado, inclusive no meio acadêmico. Então, além de cumprir esse papel, de auxiliar o parlamento a legislar, a realizar o Poder Executivo, nós ainda podemos colaborar com a divulgação, com os estudos científicos no país. O Data Senado conquistou o primeiro lugar no prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo, pelo seu Mapa Nacional da Violência de Gênero. É a plataforma mais completa e mais atualizada sobre a questão, as estatísticas, os dados e as informações sobre a violência contra a mulher. Esse projeto ele foi reconhecido, já foi mencionado na ONU, e esse último prêmio é um prêmio importantíssimo de jornalismo que reconhece também a importância dos dados como uma política de dados abertos para a sociedade. Em 20 anos, o Data Senado ouviu mais de 4 milhões de brasileiros em 132 pesquisas de abrangência nacional e 229 enquetes digitais. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou a privatização do Hospital Pronto Socorro 28 de agosto. Segundo ele, o hospital amazonense será administrado por uma empresa privada por meio de convênio, o que já resultou no fechamento da ortopedia do hospital, na redução de salários, além de demissões. O parlamentar afirmou que a empresa já teve fracassos administrativos e chegou a falir hospitais em Goiás e São Paulo. Plínio Valério alertou que a gestão privada não vai corresponder com a demanda que o Hospital 28 de Agosto necessita. Essa organização, por não conhecer o 28 de agosto, dispensou os médicos. Ontem foram despejados mesmo, porque os médicos, os ortopedistas, os cirurgiões foram obrigados a retirar seu material e sair da dependência do hospital. Isso vai impactar não só a população, que vai morrer muita gente por isso, repito, o 28 de agosto para nós é referência. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual manterá por mais 6 anos um escritório de coordenação no Rio de Janeiro, conforme renovação de acordo aprovada por senadores. A cooperação favorece não somente o Brasil, mas também os países da América Latina e do Caribe. Reportagem Janaína Araújo. Foi aprovado pelos senadores projeto de decreto legislativo que renova acordo entre o Brasil e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual para manutenção de seu escritório no país. A delegação permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio formalizou esse acordo que cria condições para regulamentar privilégios e imunidades que o governo brasileiro concede aos funcionários do escritório conforme a legislação do país e a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Relator da proposta, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, detalhou as regras para a permanência da atuação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual no Brasil. O acordo estabelece que o escritório gozará dos privilégios e imunidades idênticos àqueles concedidos a agências especializadas das Nações Unidas. Indica que vigerá por período de 6 anos. O senador também ressaltou o reforço proporcionado pelo escritório da organização na cooperação entre os países da América Latina e do Caribe. O projeto de decreto legislativo foi enviado à promulgação. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, celebrou o desempenho da empresa brasileira de homoderivados e biotecnologia, Hemobras. A instituição pública alcançou um recorde histórico em 2024 na coleta do plasma,
componente essencial para a produção de medicamentos contra doenças do sangue e doenças raras. A estimativa é coletar 200 mil litros até o final deste ano. O senador ainda afirmou que a Hemobras tem a meta de exportar 300 mil litros de plasma até 2026. Segundo ele, esse volume volta para o Brasil na forma de remédios. Os números atingidos representam um marco para a saúde pública brasileira. A produção recorde impactará de forma positiva o abastecimento nacional com aquilo que é produzido pela Hemobras, com mais saúde e qualidade de vida à população brasileira. Árbitros de futebol e auxiliares poderão ter direito a salário, férias e 13º. Atualmente, esses profissionais são considerados autônomos. A mudança está prevista em um projeto aprovado pela Comissão de Esportes do Senado. As informações com a repórter Júlia Lopes. O projeto que regulamenta as relações de trabalho de árbitros e auxiliares com as entidades esportivas foi aprovado na Comissão de Esporte. Pelo texto, esses profissionais passam a ter direito a férias e 13º salário, calculados proporcionalmente em casos de contratos com duração inferior a 12 meses. As organizações esportivas deverão firmar um contrato com duração compatível com as competições em que os profissionais atuarem, como explica o relator da proposta, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. O contrato especial de trabalho esportivo firmado entre árbitros e organização que administra ou regula a modalidade esportiva será escrito e poderá adotar prazo determinado compatível com a duração da competição. Pelo projeto, o salário de árbitros e auxiliares deverá considerar como tempo à disposição não apenas os momentos em campo, mas também o período dedicado à capacitação, preparação física e outras atividades inerentes à função. A proposta é de autoria do senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, e segue agora para a análise da Comissão de Assuntos Sociais. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Sancionada a lei que pode incentivar a economia solidária no país. O exemplo talvez mais popular, mais conhecido, são dos catadores. Proposta de Cleitinho cria regras para acabar com super salários no serviço público. Eu sou Regina Pinheiro e este é o Boletim.leg. Já está em vigor a lei que pode estimular a economia solidária, com planos e ações voltados ao apoio e ao financiamento de atividades sem fins lucrativos, como as de catadores e agricultores de base familiar. Repórter Marcela Cunha. A nova legislação estabelece um marco legal para a economia solidária, um modelo de organização econômica baseado em princípios como cooperação, autogestão, sustentabilidade e solidariedade entre os participantes. A lei foi batizada de Paul Singer, em homenagem ao economista e sociólogo pioneiro no estudo desse modelo econômico, em que os próprios trabalhadores tomam decisões coletivas sobre como produzir, administrar, distribuir e compartilhar os resultados. Para o relator do projeto, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, a regulamentação vai fortalecer essa parcela da economia. O exemplo talvez mais popular, mais conhecido, são dos catadores. Nem sempre a inclusão produtiva vai se dar através do emprego formal. O empreendedorismo é uma forma de inclusão, a economia solidária é outra forma, as cooperativas. Segundo o governo, há mais de 20 mil empreendimentos de economia solidária, que empregam 1.400.000 trabalhadores. Além das cooperativas de agricultura familiar e de coleta e reciclagem, também são exemplos as cooperativas de créditos e bancos comunitários. Também foi sancionada a lei que torna permanentes os recursos do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O repórter Paulo Barreira tem os detalhes.
A nova lei sancionada dá nova destinação ao dinheiro não utilizado do Fundo Garantidor de Operações, que, antes da sua entrada em vigor, iria para o pagamento da dívida pública. Metade vai garantir permanentemente os empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Para o autor da proposta, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, a nova regulamentação representa um avanço significativo para o setor de micro e pequenas empresas. O emprego mais rápido para ser gerado e para ser mantido é com apoio à micro e pequena empresa. Agora temos mecanismos que vão permitir multiplicar o dinheiro, ou seja, o dinheiro vai ser uma alavanca para apoiar a micro e pequena empresa. A outra metade do dinheiro do FGO não utilizada irá para o programa PED Meia, que incentiva a permanência de estudantes matriculados no ensino médio. Já está na Comissão de Constituição e Justiça a proposta que pode acabar com os chamados supersalários pagos a algumas categorias do serviço público, incluindo políticos. Repórter Alexandre Campos. De autoria do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, a PEC define que a remuneração mensal dos servidores da União, somada a qualquer outro benefício ou auxílio de caráter indenizatório ou não, como pensão, vantagem pessoal ou vencimento de outro cargo acumulável, não poderá ultrapassar o teto constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou pouco mais de R$ 44 mil. Os limites também valerão para aposentados e pensionistas. Segundo Cleitinho, por causa de interpretações equivocadas das normas vigentes e com a criação de auxílios de caráter indenizatório, uma parcela de servidores públicos recebe salários superiores a esse limite. O que a gente tem que fazer aqui agora, que é acabar com esses super salários mesmo. Corte de gasto, gente, tem que vir também, é dos três poderes. O corte de gasto não pode vir só da população. O corte de gasto tem que vir daqui, do Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. As regras valerão para os municípios, que terão como teto o salário do prefeito. Já no caso de estados e do Distrito Federal, o limite será a remuneração do governador, dos deputados estaduais ou distritais e de desembargador. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal. A nova lei sancionada torna permanentes os recursos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, o que vai garantir o apoio contínuo aos pequenos negócios. Criado em 2020, o programa funciona por meio do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, que atua como uma garantia para os bancos. Se caso o pequeno empreendedor não consiga pagar seus empréstimos, o fundo cobre o valor devido, facilitando assim a aprovação de novos financiamentos. Antes da entrada em vigor da lei, as sobras do FGO eram direcionadas exclusivamente ao pagamento da dívida pública. Agora, metade desses valores vai garantir os empréstimos do PRONAMP, enquanto a outra metade será utilizada no PED Meia, um apoio financeiro em formato de poupança para os estudantes que permanecem matriculados e concluem o ensino médio. Para o autor da proposta, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, a nova regulamentação representa um avanço significativo para o setor de micro e pequenas empresas. Apesar de defender que o dinheiro do FGO fosse integralmente direcionado ao PRONAMP, ele reconhece que a divisão dos recursos ajudará a regularizar a situação do governo em relação ao PED Meia, após questionamento do Tribunal de Contas da União sobre o programa educacional. O emprego mais rápido para ser gerado e para ser mantido é com apoio à micro e pequena empresa. Agora temos mecanismos que vão permitir multiplicar o dinheiro, ou seja, o dinheiro vai ser uma alavanca para apoiar a micro e pequena empresa. Além disso, a nova lei passará a exigir que seguradoras e entidades de previdência complementar destinem, todos os anos, pelo menos 0,5% de suas reservas para projetos ambientais, como créditos de carbono. O objetivo é apoiar iniciativas que ajudem a reduzir a poluição e combater as mudanças climáticas, além de incentivar o mercado de sustentabilidade no Brasil.
sob a supervisão de Alexandre Campos, da Rádio Senado, Paulo Barreira. A senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, apresentou proposta para alterar a lei do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, a fim de garantir remoção e licença remunerada às servidoras em situação de violência doméstica. O projeto aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça, onde será votado em decisão terminativa, ou seja, se for aprovado e não houver pedido para análise em plenário, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Segundo dados do Ministério da Saúde, a partir das notificações feitas nos casos em que mulheres buscaram um serviço de saúde, a cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Ana Paula Lobato argumenta que sua proposta é mais um esforço para a proteção das mulheres. Muitas vezes o ambiente de trabalho acaba sendo um local de grande vulnerabilidade para essas mulheres. Nosso projeto propõe que as servidoras possam pedir a remoção para outro local de trabalho. Sem precisar justificar para a administração, o projeto também garante o direito a uma licença remunerada de até 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. É uma forma de reafirmarmos o compromisso com a proteção das mulheres e garantir que elas tenham as condições necessárias para se recuperar e seguir com a sua vida profissional e pessoal. A senadora enfatiza que o pedido de remoção feito pela servidora pública federal vai assegurar sua integridade física e psicológica. Ela também observa que a licença remunerada será concedida sob as mesmas regras da licença por motivo de doença em pessoa da família, sem prejuízo para a contagem do tempo de serviço, progressão e promoção funcional. Da Rádio Senado, Janaína Araújo. O Senado discutiu e aprovou 1.197 propostas em 2024. O levantamento da Secretaria-Geral da Mesa mostra que os senadores votaram 408 projetos de lei, 389 requerimentos, 272 projetos de decretos legislativos, 56 projetos de resolução, 17 projetos de lei complementar, 11 medidas provisórias e 7 propostas de emenda à Constituição. A maioria das votações no plenário se refere à área de infraestrutura, ou 243 projetos. Em seguida estão propostas relacionadas à temática social com 173, econômica com 147, educação com 37, meio ambiente com 33, saúde com 27, empreendedorismo com 23, relações internacionais com 21, mulheres com 16, segurança pública com 11 e esporte com 10. O primeiro vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou que, para além da quantidade, os senadores se atentaram para a qualidade das iniciativas aprovadas. Em relação à produtividade da nossa casa, foi extremamente profícua, não apenas pelo número das proposituras. O importante é observar exatamente o teor, a qualidade do que nós discutimos e do que nós aprovamos. Você identificará, desde a principal delas, que foi a reforma tributária com a sua devida regulamentação, a diversas outras áreas, entre as quais e principalmente no meio ambiente, quando nós tivemos combustíveis do futuro, quando nós tivemos mercado do carbono, o projeto sobre mobilidade urbana. Outro integrante da comissão diretora do Senado, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a votação de uma pauta ambiental num ano de convivência com as consequências das mudanças climáticas, como as enchentes do Rio Grande do Sul. Ele citou também os projetos nas áreas de educação e tecnologia. Votou também o projeto de lei do novo ensino médio, facilitando a formação dos jovens, que já podem sair do ensino médio com capacitação e preparados para o mercado de trabalho. Votou ainda e aprovou pacotes de gastos que tem como objetivo definir os gastos públicos e combater fraudes como, por exemplo, no BPC. Ainda a regulamentação de inteligência artificial foi outro projeto aprovado pelo Senado. Com isso, permite a garantia de direitos fundamentais, como os direitos autorais,
o uso de dados pessoais, bem como a inovação. Os senadores também aprovaram projetos relacionados à proteção das vítimas de violência doméstica. O destaque é o que aumenta para 40 anos a pena de prisão para o crime de feminicídio e para 5 anos o de agressão. Além de enquadrar o assassinato de mulheres como crime hediondo, a lei em vigor só permite a progressão de regime após o cumprimento de 55% da pena. Da Rádio Senado, Érica Christian. A nova legislação estabelece um marco legal para a economia solidária, um modelo de organização econômica baseado em princípios como cooperação, autogestão, sustentabilidade e solidariedade entre os participantes. A lei foi batizada de Paul Singer, em homenagem ao economista e sociólogo pioneiro no estudo desse modelo econômico, em que os próprios trabalhadores tomam decisões coletivas sobre como produzir, administrar, distribuir e compartilhar os resultados. A nova legislação cria a Política Nacional de Economia Solidária e o Sistema Nacional de Economia Solidária, que será responsável pela implementação, acompanhamento e avaliação da iniciativa. A intenção é levar apoio e financiamento para todas as áreas da economia solidária, incluindo cooperativas de agricultura familiar. Para o relator do projeto que originou a lei, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, a regulamentação vai fortalecer essa parcela da economia, já que, para ele, a inclusão produtiva nem sempre acontece por meio do emprego formal. O exemplo talvez mais popular, mais conhecido, são dos catadores. E hoje os catadores já envolvem da ordem de 800 mil pessoas no Brasil inteiro, com diversos empreendimentos. Em geral são cooperativas que se organizam na agricultura familiar. Nem sempre a inclusão produtiva vai se dar através do emprego formal. O empreendedorismo é uma forma de inclusão, a economia solidária é outra forma, as cooperativas. Segundo o governo, há mais de 20 mil empreendimentos desse tipo no Brasil, envolvendo 1.400.000 trabalhadores. Além das cooperativas de agricultura familiar e de coleta e reciclagem, também são exemplos de economias solidárias, empresas recuperadas assumidas pelos trabalhadores, cooperativas de créditos e bancos comunitários. Para que um empreendimento seja assim caracterizado, deve obedecer diretrizes como gestão democrática, preços justos e transparência na administração dos recursos. A nova lei também cria o Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários com as empresas que poderão receber benefícios fiscais. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Senadora diz que novas regras do BPC não podem dificultar acesso ao benefício. O veto foi importantíssimo, mas agora precisamos garantir que a regulamentação não crie novos obstáculos, negando o benefício de quem mais precisa dele para sobreviver. Comissão garante cobertura para doenças ou malformações congênitas em recém-nascidos. Eu sou Ricardo Nacaoca e este é o Boletim.leg. Senadores comemoram veto a artigo das novas regras para a concessão do BPC, que excluiria pessoas com autismo ou síndrome de Down do benefício. Repórter Érica Christian. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, classificou de questão de justiça o veto às novas regras para a concessão do benefício de prestação continuada, que garantiria o benefício apenas para pessoas com deficiência moderada e grave. Ela alertou que autistas ou pessoas com a síndrome de Down de baixa renda seriam impedidas de receber o pagamento de um salário mínimo mensal. Mara Gabrilli espera que a regulamentação, ainda pendente, não dificulte o acesso ao benefício. Excluir pessoas com deficiência leve seria não só injusto, mas muito cruel. O veto foi importantíssimo, mas agora precisamos garantir que a regulamentação não crie novos obstáculos, negando o benefício de quem mais precisa dele para sobreviver. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, espera que o perito
perito considere não apenas o grau da deficiência para liberar o BPC. Uma criança com autismo leve em Brasília, as escolas aqui estão mais preparadas, mas uma criança com autismo leve lá no Marajó, ela não consegue ter uma vida normal. Então, o perito considere as questões de biopsicossocial para conceder ou não o benefício. A nova lei permite o pagamento do BPC para mais de uma pessoa da mesma casa, que não será somado ao rendimento bruto dos demais moradores. Além disso, passa a exigir a biometria e uma atualização cadastral a cada 2 anos. Um dos destaques da Comissão de Assuntos Econômicos neste ano foi a aprovação da cobertura dos planos de saúde para doenças ou malformações congênitas em recém-nascidos. Repórter Bruno Lourenço. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, diz que a lei dos planos de saúde nada fala acerca de restrição contratual em virtude de eventual lesão pré-existente do recém-nascido, o que gera insegurança jurídica e pode causar prejuízos para as famílias. A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, explica a senadora, deixa claro que as empresas não podem excluir eventuais doenças ou malformações congênitas de recém-nascidos da cobertura dos planos. Vale destacar também que, com a maior segurança de que seus filhos receberão atendimento adequado caso necessitem, os pais, mães ou responsáveis poderão dedicar-se às suas atividades com maior tranquilidade, o que pode contribuir para diminuir afastamentos, desligamentos e quedas de produtividade. O projeto de lei seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais. O Senado aprovou recentemente a criação da Política Nacional para Manejo Sustentável do pequi e de outros frutos nativos do Cerrado. Repórter Pedro Pincer. O Senado aprovou o projeto do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que cria uma política nacional para o manejo sustentável, plantio, extração, consumo, comercialização e transformação do pequi e demais frutos nativos do Cerrado. A iniciativa tem como objetivos, entre outros, incentivar a preservação de áreas de ocorrência do pequizeiro e de outros produtos nativos do Cerrado e identificar as comunidades tradicionais que vivam da coleta desses frutos. A relatora na Comissão de Agricultura, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, apontou a importância da proposta para auxiliar o Brasil no crescimento do mercado das frutas. Mas faltam dados estatísticos e geográficos sobre a produção, comercialização e consumo das dezenas de espécies de frutos regionais nativos dos biomas brasileiros. A implantação do PL 1970 pode colaborar para que o Estado colete tais dados. O texto segue agora para a sanção presidencial. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal. De autoria do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, a proposta de emenda à Constituição define que a remuneração mensal para os servidores da União, somada a qualquer outro benefício de caráter indenizatório ou não, como pensão, vantagem pessoal ou vencimento de outro cargo acumulável, não poderá ultrapassar o teto constitucional, equivalente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou pouco mais de R$ 44 mil. Pela proposta de Cleitinho, os limites também valerão para aposentados e pensionistas. Assim, se o servidor tem direito a 2 aposentadorias ou a uma aposentadoria e uma pensão por morte, a soma dos valores recebidos mensalmente não poderá ultrapassar o teto remuneratório. Segundo o senador, por causa de interpretações equivocadas das normas vigentes e com a criação de auxílios de caráter indenizatório, uma parcela de servidores públicos recebe salários superiores a esse limite. O que a gente tem que fazer aqui agora, que é acabar com esses super salários mesmo. Corte de gasto, gente, tem que vir também, é dos 3 poderes. O corte de gasto não pode vir só da população. O corte de gasto tem que vir daqui, do Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. As regras previstas na proposta do senador Cleitinho também valerão para os municípios, que terão como teto o salário do prefeito. No caso dos estados e do Distrito Federal,
O limite será a remuneração do governador, dos deputados estaduais e distritais e dos desembargadores, desde que não ultrapasse o montante de 90,25% da remuneração dos ministros do STF. A PEC de Cleitinho aguarda a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.